o problema do mensalão. Nós tivemos ontem aí uma palestra onde nós abordamos o tema como parte da análise geral da situação política, mas eu acho que hoje seria oportuno fazer uma análise um pouco mais detalhada do problema em si. Né? Acho que, primeiramente, nós devemos fazer uma colocação geral, né, diante do problema que se recolocou com a ordem de prisão contra os dirigentes do PT feita pelo STF. Então, vejamos bem a situação. Nós temos em toda a América Latina um conjunto de governos burgueses que, de alguma maneira, uns mais extremados, outros menos extremados, se apresentam como governos de esquerda, nacionalista, ou seja, governos que procuram impor um limite maior ou menor à investida do imperialismo nos países latino-americanos. Esses governos nacionalistas, o chavismo na Venezuela, o kirchnerismo na Argentina, o governo Rafael Correa no Equador, Evo Morales na Bolívia, etc., eles são o resultado do fracasso da política dita neoliberal aplicada pelo imperialismo em todos os países do mundo nas décadas anteriores. Né? Essa política levou os países a uma situação extrema, uma situação crítica, e como resposta, né, a burguesia foi obrigada a aceitar um compromisso com os partidos de esquerda, em alguns casos um compromisso bastante precário, né, como é o caso da Bolívia, onde a eleição do Evo Morales se deu depois de um levante popular de grande magnitude, para conter a situação de desagregação. Um setor importante da burguesia latino-americana se deslocou para essas posições de ruptura parcial com o neoliberalismo em todos esses países, e sobre essa base se criaram esses governos nacionalistas. Quer dizer, eles são produto da tendência das massas à rebelião contra a política neoliberal e, ao mesmo tempo, são produtos de um acordo entre o setor mais abertamente pró-imperialista da burguesia e esses setores de esquerda para manter o país numa situação de relativa estabilidade política. Né? Bom, nesse momento, depois desses acontecimentos, que já tem aí mais de uma década, em alguns casos até muito mais, por detrás, né? Nós vemos, por exemplo, que o argentinaço faz muito tempo, o levante na Bolívia também. A situação política mundial se modificou com a crise econômica mundial e colocou-se para a burguesia a necessidade de lançar um novo ataque contra as massas. Esse ataque está manifestado claramente na política dita de austeridade, chamada de austeridade, que os bancos estão colocando em prática nos países da Europa. E para colocar em prática essa política de austeridade de uma maneira integral, o imperialismo considera que é preciso remover os obstáculos criados pela política dessas alas de esquerda da burguesia mundial. Nós precisamos levar em consideração o conjunto desse quadro político internacional para analisar o processo do mensalão. Em segundo lugar, nós temos que analisar o processo do mensalão também da seguinte maneira. Né? É evidente que há todo um esforço organizado, né, concatenado, concertado, de setores da burguesia contra esses governos, dizendo assim, grosso modo, nacionalistas.
A imprensa latino-americana monta um cartel, né, de oposição a esses governos. Né? Nós vemos, por exemplo, que na Argentina nós temos o jornal Clarim, no Brasil nós temos a Veja, Globo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, a maioria dos jornais importantes, se não a totalidade, contra o PT. Existe toda uma coligação e uma organização de setores pseudo-intelectuais que aparecem como sendo sumidades aí da direita, né? E há um esforço de criar uma coligação partidária para impor uma derrota à esquerda. Só o fato de nós termos uma cartelização da imprensa, e nós termos uma oposição sistemática, concentrada, caluniosa, etc. e tal, visivelmente organizada contra esses partidos, já indica que nós estamos diante de uma tendência golpista do imperialismo, como nós já vimos mais de uma vez na América Latina. Algumas pessoas podem argumentar que seria uma ilusão acreditar que o golpe vai se dar de uma hora para outra, imediatamente. Isso não é assim, porque havendo a tendência golpista, no momento de crise, a tendência golpista deverá se manifestar, como já aconteceu na Bolívia duas vezes. Como já aconteceu na Venezuela duas vezes. Quer dizer, o avanço da crise, qualquer debilidade, qualquer situação desses partidos pode levar a uma situação de golpe. Será um golpe militar? Não sabemos. Será um golpe que vai impor uma ditadura? Depende da situação. Mas que a tendência golpista é claramente um fato. Nós tivemos golpe em Honduras, nós tivemos o golpe branco no Paraguai, nós tivemos uma tentativa de golpe na Venezuela. E, portanto, falar que o golpe é uma coisa que está fora do cenário seria de uma ingenuidade total, de uma cegueira política total. Tá? Então, a política, né, do movimento operário, das organizações operárias, da esquerda que se considera revolucionária, deveria se pautar por esse quadro geral. Logicamente que alguns agrupamentos que são naturalmente frente populistas, eles, né, traem a sua vocação quando eles dizem o seguinte, que a ideia de que pode haver um golpe é para que se apoie o PT. Lógico, isso daí é uma conclusão lógica sempre e quando você tem uma política frente populista. Quando você tem uma outra política, isso aí não é uma conclusão lógica. Para nós, por exemplo, a conclusão lógica é exatamente o oposto. Diante da possibilidade de um golpe, seja ele um golpe branco, seja ele um golpe de força, seja um golpe militar, seja que tipo de golpe for, a pior coisa que o movimento operário poderia fazer seria apoiar a política de um partido como o PT, do chavismo, do Evo Morales, porque também a história da América Latina já mostrou que esses partidos tendem a capitular miseravelmente diante do golpe militar, como aconteceu em 64, como aconteceu no Chile, como aconteceu na Argentina, etc. e tal. Quer dizer, o nacionalismo, ele não vai ao ponto de enfrentar, né, os golpes da direita de armas na mão na rua, nem de mobilizar o povo para essa defesa do seu próprio governo. Por quê? Porque o nacionalismo tem mais medo da classe operária mobilizada e atuante num sentido revolucionário do que da direita. Eles acham que o destino deles na mão da direita é mais garantido do que nas mãos da classe operária. Quer dizer, então a conclusão de que você deveria apoiar o PT é uma conclusão absurda. E revela, da parte de quem usa o argumento, uma tendência claramente frente populista. Né? Significa também que o pessoal não defende, não rejeita os ataques da direita, porque acha que a democracia, né, essa coisa misteriosa que existiria no Brasil, não está ameaçada. Então eles se dão ao luxo de fazer uma política que seria uma política de brincadeira, de competição. Como é democracia, então vamos todos competir, etc. e tal.
não tem importância se um derruba o outro, se a direita derruba o PT, se o PT derruba a direita, é tudo a mesma coisa, porque nós estamos num jogo onde as regras estão estabelecidas, está tudo garantido, ninguém vai roubar no jogo, ninguém vai desfazer o jogo, etc. e tal. Isso é, logicamente, uma outra ilusão extremamente perniciosa. Quer dizer que o pessoal que defende essas posições acredita piamente que esse simulacro de democracia que existe no Brasil, ele está plenamente garantido diante de todas as circunstâncias. Eu tive a oportunidade de ver em matérias e nas redes sociais alguns ingênuos falarem o seguinte: o imperialismo não quer o golpe. Quer dizer, não sei de onde tiraram essa ideia, porque na Venezuela o imperialismo deu golpe. Em Honduras o imperialismo deu golpe. No Paraguai o imperialismo deu golpe. No Egito o imperialismo deu golpe. A ideia de que o imperialismo não quer golpe é uma coisa que a pessoa tirou do nada. Provavelmente o que existe aqui é uma ideia de que haveria golpe em tudo quanto é lugar do mundo, menos no Brasil, porque o destino do Brasil seria a própria democracia, etc. E tal, um país tão democrático como a gente conhece e tudo mais. Isso tudo é uma coisa muito absurda. Nesse sentido que a gente tem que ver o problema do julgamento, que é o que o pessoal, a esquerda pequena burguesa, se mostra totalmente incapaz de compreender. Primeiramente, o julgamento, ele é uma farsa, porque ele é um julgamento por corrupção. No Brasil, esses julgamentos por corrupção são uma farsa. Eles são um julgamento político por definição, porque a corrupção é endêmica no regime político brasileiro. Ela percorre todas as salas, todos os quartos, banheiros do regime, de norte a sul do país. Se houvesse mesmo, da parte da justiça, a tentativa de conter a corrupção, eles levariam o regime político ao colapso. Quase 100% das figuras políticas brasileiras teriam que estar na cadeia. Todo mundo sabe disso. A imprensa cria um mundo fantasioso, é como se não fosse o Brasil. Como se ela estivesse falando para uma população que nunca pagou propina para os fiscais da prefeitura, do Estado, estivesse falando para pessoas que nunca sonegaram imposto de renda. Como se fosse... a imprensa brasileira, a Rede Globo, por exemplo, parece que ela está na Suíça. Não parece que ela está no Brasil. Então, isso já é uma farsa. No Brasil, nós sabemos que a direita brasileira sempre usou o problema da corrupção como arma para os seus golpes políticos. Vale a pena a gente relembrar aqui, eu falei disso daí ontem, mas eu queria repetir de novo, que um dos acontecimentos mais dramáticos da história nacional, que foi o golpe de Estado dado contra Getúlio Vargas, foi todo feito sobre a base de denúncias de corrupção contra o governo Vargas. A imprensa começou a martelar o problema da corrupção, começaram a tirar casos daqui, de lá, acusaram o irmão do Vargas, Benjamin Vargas, de corrupção, mostraram que não sei o que lá. Uma campanha enorme que paralisava todas as organizações de esquerda. Uma parte da esquerda, é bom lembrar, apoiava a campanha anticorrupção. Era o caso do PCB, que fazia eco dessa campanha. Era o caso também de outras organizações de esquerda. O Partido Socialista, na época, fazia eco dessa campanha. Aí a campanha foi crescendo, encurralou o governo Vargas, e o Vargas se matou com um tiro no coração. É um dos episódios mais dramáticos da história nacional. O que gerou uma reação popular inacreditavelmente forte, porque quando Vargas se matou, a população, principalmente vários setores da classe operária, compreenderam que o que estava acontecendo de trás de toda aquela campanha gigantesca, aquele martelar da corrupção contra o Vargas, era na verdade uma tentativa de derrubar um governo que, apesar de ter uma política muito limitada, estava incomodando o imperialismo. O que se viu depois da morte do Vargas
foi a continuação do golpe de Estado. O vice do Vargas não conseguiu tomar posse, né? Aí se consumou o golpe de Estado, foi colocado no lugar dele o presidente do Congresso Nacional. O vice, o Café Filho, apelou para o STF, né, porque as pessoas têm essas ilusões, para que o STF devolvesse o mandato dele, uma vez que o mandato havia sido retirado dele ilegalmente. O STF respondeu que não tinha nada com o peixe, que o problema era entre o presidente e o Congresso. Lógico. Será que o STF tem uma tradição golpista ou não? Será que ele melhorou de 1954 para cá ou piorou? Né? Quer dizer, é evidente, essa é a história da coisa. Então, o que acontece aqui é o seguinte: quando a gente vê um julgamento por corrupção, um julgamento que é cronometrado com as eleições, um julgamento onde as pessoas são condenadas sem provas, sem nenhuma formalidade jurídica séria, onde a imprensa encobre todas as arbitrariedades do judiciário, e depois a gente vê as pessoas serem presas sem trânsito em julgado. A gente vê que o pessoal é transladado de São Paulo para Brasília, apesar de que eles vão ficar presos em São Paulo, só para que haja toda uma operação da imprensa em torno da prisão deles. O que a gente está assistindo é um golpe, é uma política de golpe de Estado. Quer dizer, encurralar o partido do governo, né? Uma coisa que a gente deve sempre lembrar, né? Um parênteses aqui, que é também uma coisa que me ocorreu agora, que eu acho importante a gente colocar, porque o pessoal estranha que o golpe seja contra o partido no governo. Muita gente fala assim, mas como que poderia ser um golpe se o PT está no governo? Ora, salvo engano, o golpe é sempre contra o partido no governo. Você vai dar o golpe contra quem? Golpe de Estado é contra as pessoas que governam. Senão não teria sentido ter esse golpe. Mas esse argumento aparece frequentemente. Não, mas o PT é governo, lógico, porque ele é governo que tem a tentativa de golpe. Assim como o Chávez era presidente da Venezuela, houve a tentativa de golpe contra o Chávez. Né? Assim como o Rafael Correa era presidente do Equador, houve tentativa de golpe contra ele. João Goulart, curiosamente, espantosamente, foi derrubado porque era presidente. Tá certo? Se ele tivesse se aposentado e morasse numa chácara no Rio Grande do Sul, suponho que não teria golpe contra ele, ou não? Quer dizer, uma coisa totalmente absurda. Para concluir, né, o raciocínio geral, muitas pessoas colocam a seguinte questão que é absolutamente falsa. O PT é mau. O PT fez isso, fez aquilo, fez aquele outro mais. O PT é um partido pequeno burguês, que tem uma política burguesa, é um partido oportunista e é assim desde o começo. As traições do PT contra a classe operária são inúmeras. A burocracia sindical do PT mantém o movimento operário imobilizado e garante o congelamento salarial que vem já da época do FHC. O PT, se nós formos contabilizar tudo que o PT fez, a gente passaria o mês inteiro aqui relatando. Mas o que está em julgamento não é a ficha política do PT. O que está em julgamento é a ação do Estado Nacional contra um determinado partido de esquerda. Me parece que uma boa parte da esquerda acha o seguinte, que para ter justiça, você precisaria ser justo, inocente, bom, defensor dos trabalhadores, dos fracos e dos oprimidos. Não. Não é assim. O problema da justiça, da defesa dos direitos políticos, dos direitos jurídicos da população, é um problema geral. Nós não devemos defender direitos apenas para os bons. Essa é, inclusive, a filosofia no Brasil, que é o seguinte: o cidadão, supostamente o bom cidadão, que mora em Moema, aqui em São Paulo, ele teria direitos. Já o cidadão que mora na periferia, que pode ou não estar envolvido no tráfico de drogas, em roubo, o cidadão que é negro,
a esse já não teria direito. A polícia tem que ir lá e matar ele. Não é isso que a classe média e a burguesia, a classe média de direita e a burguesia falam? Que a polícia tem que entrar atirando nos morros do Rio de Janeiro? Por quê? Porque esse cidadão não tem direito. Só tem direito quem é gente de bem. Se você mora num apartamento, tá certo, em Copacabana, Botafogo, no Rio de Janeiro, a polícia não pode entrar atirando no seu apartamento. Mas se você mora na Rocinha, a polícia pode entrar atirando. Então, quer dizer, aqui está sendo aplicado o mesmo critério. É um critério tradicional da política brasileira, que não tem nada a ver com o Estado de Direito. Quer dizer, suposto como a imprensa pintou o PT como o maior vilão do país, então nós temos que negar ao PT todo tipo de direito político. Bom, se fosse só o PT, seria ruim, mas seria um problema menor. O problema é que não é esse. A retirada do direito de um vai recair sobre os ombros, sobre a cabeça da classe trabalhadora brasileira. Esse é o problema que está colocado aqui. O golpe militar de 64, o senhor João Goulart foi para o exílio e ficou vivendo numa fazenda no Uruguai. Ele era um homem rico, ele vivia confortavelmente, até que ele foi assassinado pelos militares. Mas os trabalhadores que ficaram aqui, os sindicalistas, muitos foram presos e torturados. A principal vítima do golpe não foi o governo, foi a classe trabalhadora. Por isso que não é possível que um partido de esquerda apoie nenhuma iniciativa golpista. Isso é uma coisa totalmente absurda. Falar, para concluir, terminar o raciocínio, falar que nós temos que defender a lei ou que a lei prevaleceu, isso já é tanta ingenuidade que a gente não pode nem acreditar mais que seja ingenuidade. No Brasil não existe lei nenhuma. A lei é feita pelos poderosos de plantão. A gente vê isso daí todo dia. Se um juiz decidir, ou um promotor decidir, que 3 pessoas que estavam lá é uma quadrilha, vai todo mundo ser indiciado por formação de quadrilha. Nos tribunais, os seus direitos eles são apagados como eles nunca tivessem existido. A gente está vendo o STF, diante das câmeras de televisão, fazendo coisas inacreditáveis. Vocês imaginem o resto dos tribunais onde ninguém está vendo nada. Nós tivemos inúmeros casos onde as pessoas foram simplesmente crucificadas porque havia uma política do Estado de crucificá-las em crimes comuns que provavelmente nunca cometeram. Volta e meia na televisão aparece aí alguém que é acusado de um crime e tal e é objeto de uma caça às bruxas total. Então falar que o STF está agindo de acordo com a lei, defendeu a lei, isso daí já não é ingenuidade, já é insanidade política. Nesse sentido, o que nós temos que fazer o que é? Sem apagar nenhuma das nossas divergências com o PT, sem deixar de denunciar o PT por estar privatizando o petróleo, os aeroportos, sem deixar de lutar contra a política do PT nos sindicatos e movimentos populares, nem por um segundo, nós temos que dizer que o julgamento foi uma fraude, pedir a anulação do julgamento. Nós temos, nós e os condenados, todo mundo, todo o povo brasileiro, tem mais do que base para demonstrar que esse julgamento foi totalmente arbitrário e exigir a imediata libertação de todo mundo. Nunca prenderam efetivamente ninguém por corrupção nesse país. Agora prenderam toda a cúpula de um partido de esquerda. O PT, logicamente, é um partido covarde, que tem uma aliança com a burguesia, não fala nada. O que permite que a campanha de direita seja cada vez mais intensa. Mas nós, que não temos nada a ver com a burguesia, não temos compromisso com ninguém, nós vamos falar o que a gente pensa e nós vamos denunciar a direita, né, e defender não os direitos do PT simplesmente, mas os direitos, né, as liberdades democráticas que interessam para a luta da classe trabalhadora.